Oi pessoal, tudo bem? Neste diário do doutorado de hoje eu vou falar sobre um caderno que eu tenho usado como diário de pesquisa. Durante o curso do meu mestrado, eu tinha uma colega de sala que tinha um caderno pequenininho que ela usava como um diário de campo, um diário de bordo mesmo para a pesquisa dela. Eu achei essa ideia super interessante e ela comentou que a mãe dela, por ser artista plástica, ela usava isso, uma espécie de caderno, assim, diário de bordo, para fazer anotações de insights e aprendizados relacionados ao trabalho que ela estivesse executando no momento. Que isso ajudava muito ela a concentrar todos os pensamentos mesmo, essa produção intelectual que ela tinha com relação à arte que ela estava produzindo. Eu achei essa ideia bastante interessante na época, mas eu não implementei durante o mestrado. E aí parece que de lá pra cá várias referências foram me surgindo com relação a esse tema. Em uma live que eu fiz aqui no canal com uma aluna minha, que é a Jennifer, que é uma querida e tem um blog muito legal sobre organização também, ela falou pra mim sobre esse diário de pesquisa. A gente bateu um papo sobre isso e ela acabou me convencendo de que seria bem bacana ter um diário de pesquisa para o doutorado. E em uma outra live também com a doutora Karina Kuchny, eu perguntei para ela sobre isso e ela falou que era uma ótima ideia, que ela recomendava fortemente, porque ela também tinha feito uma espécie de diário de campo e tudo mais. Esse diário, ele vai ser um caderno onde você vai anotar o diário da sua pesquisa propriamente dito. Então, assim, porque muitas vezes acontece ao longo de toda uma pesquisa, para quem ainda não fez, talvez não tenha muita ideia de como é. Mas, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu tinha muitas ideias fervilhando sobre a pesquisa. E quando eu cheguei no final do mestrado, e que eu estava efetivamente terminando a escrita da dissertação, eu não tinha mais aquele mesmo gás do início. Eu acho que isso é normal, que você entre empolgado, tem muitas ideias, e no final você já tá só querendo terminar o trabalho logo pra você, porque você já tá cansado do próprio tema. Então isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo, é normal. Mas o fato é que se eu tivesse feito esse diário desde o início, eu conseguiria resgatar esses pontos positivos e empolgantes que eu anotei lá no início para poder escrever a dissertação propriamente dita. E eu também percebo que muitas vezes, ao longo aí dos meses, e no caso do doutorado, dos anos, decisões são tomadas, insights aparecem, a gente vai por um caminho em vez de ir por outro. Conversando com a orientadora, provavelmente eu vou ter vários insights e orientações mesmo do que eu devo ou não fazer, e é importante manter o registro disso em um único lugar. Poderia ser feito em uma ferramenta digital como Evernote ou Notion, sem dúvida, mas o fato de ser um caderno, eu gosto muito de ter ferramentas analógicas por uma série de motivos, pela desconexão, né, ter um momento ali, mindfulness, estar desconectada, pensando em alguma outra coisa que não envolva aparelhos eletrônicos que fazem parte do meu trabalho praticamente o dia todo, e também porque quando a gente escreve, a gente aprende mais, a gente assimila melhor aquilo que a gente está estudando e também desenvolve o poder da escrita, e eu não quero também perder a minha habilidade de manuscrever, né? De escrever à mão. Então, para mim foi importante pensar em termos de ter um caderno mesmo offline, e também pensando futuramente quando voltarem as aulas presenciais e eu tiver os encontros presenciais com a minha orientadora, que isso também vai ser útil, porque eu tenho um caderno que não precisa de conexão com a internet para falar com ela. Porque para algumas pessoas ainda é uma barreira você sentar para conversar com um computador na frente, né? Eu, pelo menos, prefiro evitar que a pessoa se sinta mal por eu estar com um computador entre ela e eu, assim, enfim. E aí, para isso, eu escolhi um caderno, o caderno mais bonito que eu tinha, pra falar a verdade, porque eu achei assim, se esse caderno não merece ser usado com a tese, ele não merece ser usado com mais nada, que eu acho que a tese vai ser o meu trabalho mais importante aí dos próximos anos. Então eu, em algumas das viagens que eu fiz, eu comprei alguns cadernos que são bem caros aqui no Brasil pra ter um mini estoquezinho aqui quando eu precisasse deles. E um dos cadernos que eu comprei, eu acho que em 2015 ou 2016, foi esse Moleskine grandão aqui. Ele tem capa flexível e ele é o extra large, se eu não me engano, pautado, tá? Então, ele tem as folhas assim, com pauta. E ele tem muitas páginas, por sinal. Ele é numerado, a numeração vai até a página 156, e da página 156, olha, é numerado aqui embaixo, dá pra ver? Deixa eu ver, se não fica... 156, e da página 156 em diante, ele tem mais algumas páginas com linhas que não tem números, pois ele tem uma parte de to-do lists, que você pode destacar, ele tem um negocinho, filetinho para destacar se quiser. No final, ele tem aquele tradicional envelope
do Moleskine, mas com 2 abas, tá? E ele também vem com essas flags para você colocar caso você divida por matéria ou coisa do tipo. Por enquanto eu não estou usando. E no início ele também tem aqui um índice para você colocar o que tem em cada uma das páginas, que eu ainda não comecei a usar, mas pretendo com o tempo. Então, vamos lá, eu fiz uma pesquisa para ver como as pessoas usavam esse diário de pesquisa e eu vejo, então, eu anotei algumas coisas. Uma delas é ajudar a manter o foco durante a pesquisa, então você concentra tudo sobre a pesquisa em um só lugar. Você faz um registro, então, da sua atuação, da pesquisa de campo, isso pode ser importante. Relembrar empolgações do começo, essa é uma adição minha. Registrar insights, registrar decisões, registrar as observações das reuniões feitas com a professora orientadora, reflexões sobre a bibliografia, já vou falar sobre isso, fazer um registro intelectual mesmo no sentido de linha do tempo, então ir fazendo esse registro de como eu fui pensando e desenvolvendo a tese ao longo dos anos, e também exercitar a escrita, fazer um log do que foi feito na pesquisa. Então hoje eu fui a campo e entrevistei tal pessoa. Eu acho que isso vai ser bem bacana. Vou falar um pouquinho então sobre como que eu tenho feito. Isso aqui vai mudar bastante. Eu espero que esse caderno dê pra eu usar só ele durante a tese toda. Eu espero que sim. O que eu mais gosto dele é que ele tem... A folha ela é mais grossinha, né? E a linha, ela... É uma das coisas que mais me incomodam, assim, em cadernos de marcas brasileiras. Eu gostaria muito que isso mudasse, porque eu não quero ficar pagando caro em caderno. É que as linhas são bem estreitas, próximas umas às outras, tá vendo? O espaçamento entre as linhas. Quando elas são muito grandes, eu sinto que eu gasto muita folha, a minha letra é pequenininha, então eu prefiro, assim, a linha bem próxima uma da outra. E também é uma linha que é cinza, né? Ela não é aquele azul forte ou preto. Então, o que se destaca é o texto escrito e não a linha em si. Então, são alguns aspectos que me fazem gostar muito de um caderno como esse, além, claro, do papel Pollen Soft, né, que ele é esse mais amarelinho, assim, que eu particularmente prefiro. O Moleskine, ele também tem uma qualidade boa, que é essa coisa de você poder dobrar no meio, se você quiser, e não deforma o caderno, diferente de outros cadernos brochura de outras marcas. Mas aí, voltando para o começo de tudo, né, então, começa aqui as anotações. Eu comecei esse caderno no dia 23 de dezembro de 2020 e eu já trouxe pra cá informações importantes do meu pré-projeto, que eu achei que seria legal ter sempre à mão. Então eu coloquei aqui o propósito do trabalho, meu problema, o objetivo principal. E aí a minha ideia é a seguinte, né, para aproveitar melhor as leituras do doutorado. Como eu tenho feito? Finalizei o livro aqui, Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu faço muitos grifos enquanto eu vou... Minha edição tá muito zoada, gente, desculpa. Ó, toda caindo aos pedaços. Toda grifada, tá? E esses grifos todos eu coloco também anotações no livro, porque o meu objetivo ao reler esse livro, que isso aqui foi uma releitura, o meu objetivo ao reler esse livro foi como esse livro pode me ajudar na tese, o que ele tem a ver com a pesquisa que eu estou desenvolvendo. E eu acho que esse foco está sendo muito acertado para tudo o que eu tô fazendo com relação ao doutorado, pelo menos por hora. E então, quando eu finalizei a leitura, eu sentei com o meu caderno, meu diário de pesquisa em mãos e o livro. Então foi um tempo assim de revisão e de reestudo do livro. Eu escrevi aqui em cima, ó, eu fiz isso dia 24/1, pra vocês verem. Escrevi o nome do livro, grifei ele aqui só pra destacar. E aí eu comecei a escrever o seguinte. Primeira coisa, o que esse livro tem a ver com a minha pesquisa? Então eu escrevi um pouco. Esse livro mostra como o ascetismo cristão influenciou a sociedade capitalista, mesmo com suas variantes. Saiu da jaula no capitalismo. Será que a moral religiosa budista teria uma mesma influência? E se sim, até que ponto? Visto que estamos estudando um contexto em que ela não é uma religião majoritária, tá? Então, olha só que interessante. Eu fiz isso. E aí eu comecei a fazer anotações embaixo com relação aos grifos que eu fiz. Em alguns momentos eu escrevi assim, ó. Então, por exemplo, uma frase que era uma referência: o homem é dominado pelo ganho do dinheiro, pela aquisição como último propósito da vida. E coloco página 57. Porque eu sei que essa referência que eu achei interessante fichar tá na página 57. Eu não preciso copiar tudo aqui, que isso era uma coisa que me atrapalhou no mestrado. Eu tentei fazer o fichamento no papel e eu perdi muito tempo. Eu falava, ai, não dá. Mas dessa maneira tá funcionando bem. Aí eu anotei também, por exemplo, quer ver? Frases que eu achei legais, e daí eu colocava a referência da página pra voltar nela. Anotei insights e perguntas que me vieram durante a leitura do livro. Então, por exemplo, como um movimento religioso pode influenciar uma sociedade material? Será que a predestinação
que é um dogma cristão, pode ser comparado ao preceito de karma no budismo? Porque se no cristianismo a predestinação pode ser usada para justificar papéis e a divisão do trabalho, no budismo, karma também pode ser usado para tolerar situações e relações abusivas no trabalho, pois a lida dessas questões é vista como exercício para iluminação. Karma pode ser considerado um dogma? Então são algumas questões aí que eu vou anotando para ir desenvolvendo isso com o tempo. O livro do Weber deu 2 páginas e um pouquinho, aqui como vocês... tem essa fitinha também que é importante. Todo o capítulo 5, que se chama O Ascetismo e o Espírito do Capitalismo, é muito importante, porque liga todos os pontos. Fala sobre como o desperdício de tempo, o lazer, a diversão, o dormir muito, a sociabilidade, etc. são pecados. Contemplação inativa também é vista como algo sem valor e até repreensível, caso feita, daí entre aspas, porque é a frase dele, a expensas do trabalho de alguém. Os domingos são feitos para isso. Então, eu coloquei a referência da página dessa frase, mas eu escrevi com as minhas próprias palavras. Então, só de ter feito isso, pra mim, já foi maravilhoso, porque eu dei a minha interpretação dessa releitura do livro do Weber pra pesquisa. Me permitiu reescrever com as minhas próprias palavras, o que já vai me dando uma ideia, assim, de aproveitamento desse estudo que eu fiz. Muitos de vocês me pedem pra falar sobre o método Zettelkasten. Eu não uso ele propriamente dito, mas eu gosto de pegar algumas ideias dele. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo mais pra frente só sobre isso, tá? Porque eu acho que vale a pena. Mas eu nunca simplesmente copio um trecho do livro ou simplesmente leio o livro, deixo grifado e as notas ficam presas nele. Não. Tenho essa premissa pro doutorado, que é eu só vou ler livro que eu realmente vou usar pra minha tese. Claro que eu vou ter que fazer leituras pras disciplinas, etc. Faz parte, às vezes um capítulo ou outro diferente e tal. Às vezes eu não preciso ler um livro inteiro, mas alguns livros, eles são muito base da sociologia como um todo, não só a sociologia do trabalho. Então, por exemplo, agora eu tô lendo... Ai, caiu, meu livro já tá todo ferrado e ainda deixa ele cair. Agora eu tô lendo o Durkheim, que é da divisão do trabalho social, que era um livro que eu só tinha lido alguns trechos durante o mestrado. Eu nunca li ele de cabo a rabo e tô lendo agora. E tá sendo muito legal, porque ele... Putz, tem um capítulo que acho que é o 2, que ele já fala da divisão de gênero, de como isso influenciou na sociedade, e já dá vontade de enveredar por aí. Então tem que ter muito foco pra voltar pra cá, porque por hora eu não tenho feito um recorte de gênero nessa pesquisa. Por enquanto eu só estou lendo mesmo. E a ideia é poder ler alguns livros clássicos, assim, de sociologia, especialmente pro trabalho, pro início do doutorado, e daí eu vou entrar nas disciplinas e vou ser orientada pra ler os livros das disciplinas, e também eu vou trazendo livros pra minha tese. Mas uma coisa certa, eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos, que eu não quero ter um referencial teórico em quantidade, mas sim em qualidade. Todos os livros que eu citar no meu referencial teórico, eles têm que ter uma razão muito forte de estar ali, tá? Uma coisa que eu tô sentindo falta nesse momento pré-doutorado, assim, só dando um spoiler de outros vídeos que eu possa vir a gravar sobre esse tema, é de estudar sobre metodologia das ciências sociais, né? Porque isso, assim... eu venho de outra área, gente. Então eu tenho alguns livros aqui. Eu comprei um livro do Weber de metodologia das ciências sociais e vou começar a estudar isso por conta, antes de ter essa disciplina no doutorado, porque eu acho que vai fazer diferença pra mim também. Mas aí é isso, gente. Uma pergunta que eu acho que pode surgir aí pra entre vocês que me acompanham aqui... tem um elástico também, né? Quem já conhece Moleskine sabe que tem essa... Uma dúvida que pode surgir aí pra vocês é como que eu faço o uso, né, desse diário da doutorado, da pesquisa, com o Commonplace Book, que é um caderno universitário que eu uso para anotar aprendizados de todos os tipos, de todos os assuntos, sem divisão por matéria ou disciplina ou assunto nem nada, mas eu vou escrevendo de forma corrente, coloco a data de hoje e vou escrevendo embaixo. A grande questão é que tudo que envolva a tese eu não vou escrever aqui. Eu vou escrever no diário da pesquisa. Essa vai ser a diferença. Mas, por exemplo, anotações de aulas. Então, eu vou ter uma aula de 4 horas de duração de uma disciplina no doutorado. Eu vou anotar aqui. E daí, da mesma maneira que eu tenho um livro e quando eu termino o livro eu releio para passar as referências da pesquisa para cá, eu também vou reler as minhas anotações da aula
para reescrever com as minhas próprias palavras aquilo que eu achar que fizesse sentido para a tese em questão. E aí eu vou anotar aqui. Parece complicado, mas não é. Para mim tá muito simples e prático. Vamos ver aí na prática mesmo, quando as aulas começarem, como será. Então é isso, gente. Queria falar isso sobre o meu diário de pesquisa até então. Se você tiver dicas e sugestões para esta série, pode escrever aqui embaixo. Deixa o seu like se você tá gostando. Inscreva-se no canal. E se você não conhece essa série, já tem outros vídeos aqui no canal postados. Vou deixar o link para a descrição aqui embaixo para vocês saberem um pouquinho mais sobre essa saga aí do doutorado que está começando agora para mim, e eu tô adorando documentar e compartilhar com vocês. Um forte abraço então, e até o próximo vídeo.